Pela graça e as misericórdias de Deus, estamos juntos mais uma vez para trazer de Deus ao nosso coração uma palavra. Espero que Deus esteja alcançando a sua vida, o seu coração, através da palavra dele aqui ensinada. Na mensagem de hoje eu quero falar sobre como Deus se apresentou, como Deus se interagiu e falou aos homens do passado. A Bíblia fala sobre isto, que Deus no tempo passado ele se revelou pela sua graça aos seus servos e ele se revelou através dos profetas. O capítulo 1, versículo 1 de Hebreus, da Epístola aos Hebreus, escreveu o autor: Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ele está dizendo que Deus no passado, ele falou muitas vezes, mas de muitas maneiras ele se revelou aos homens e ele se revelou sempre através dos seus servos, os profetas. Quando lemos o Velho Testamento, a Velha Aliança, que Deus fizera com Abraão e o seu povo, a gente pode ver isto constantemente. Deus se manifestando através dos profetas, falando ao povo através dos profetas. E Deus usou muitos profetas para falar ao povo. Ele usou Moisés, ele usou Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Ele usou todos esses homens como profetas dele para trazer o seu recado ao povo. Então, quando o povo ouvia da parte de Deus a palavra do Senhor, era como se estivesse ouvindo o próprio Deus falando. Na verdade, a Bíblia diz que Deus usou esses homens como arautos dele para trazer fielmente o seu recado ao povo. De maneira que uma linguagem muito comum entre os profetas, quando eles estavam falando ao povo, era: assim diz o Senhor. Repetidamente você vai ver e ler na Bíblia esta expressão usada por todos esses homens. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, eles estavam sujeitos à palavra do Senhor. Portanto, Deus se revelou através deles. Um deles, o profeta Amós, escreveu no capítulo 3, versículo 7, sobre a revelação de Deus aos homens do passado, dizendo o seguinte: certamente o Senhor Deus nunca fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Tudo que Deus quis falar aos homens, ele falou através dos seus profetas, de homens que receberam dele esta unção especial, a autorização, a capacitação e a autorização para falar dele aos homens. Deus sempre usou homens para falar a palavra dele, para apresentá-lo aos homens, mas homens imbuídos de responsabilidades, homens que receberam de Deus a unção especial exatamente para trazer o recado dele ao povo. Certa vez, Jesus falou em Lucas capítulo 16 a um homem que estava no inferno clamando por misericórdia, por graça, e pediu a Deus, na pessoa de Abraão, para que mandasse alguém na terra para falar aos seus pais, aos seus irmãos. E Abraão, como que perguntando, mas qual o sentido? Ele disse: Senhor, para que eles não venham também para este lugar de tormento, a fim de que eles ouçam, se arrependam e não venham também para esse lugar terrível. Abraão respondia àquele homem dizendo: lá tem Moisés e os profetas. Lá tem a palavra de Deus pregada pelos homens. Se eles não ouvirem esses homens, ou não ouvirem Deus através desses homens, eles não acreditarão ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Portanto, o veículo, o meio essencial e completo que Deus usou para trazer a palavra dele ao mundo sempre foi o homem.
o homem usado por Deus como instrumento e imbuído de responsabilidade, de seriedade, sujeitos à palavra de Deus. No tempo presente, Deus tem falado conosco. E Ele tem falado conosco através do seu Filho amado Jesus Cristo. O mesmo capítulo 1, verso 1 de Hebreus, diz que Deus, havendo falado antigamente aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, Ele nos falou através do seu Filho Jesus Cristo. Você lê no capítulo 3 de Mateus que apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ele anunciava a Jesus, o Salvador do mundo, um novo tempo, uma nova aliança, um novo contrato que Deus queria fazer conosco, agora na pessoa do Senhor Jesus. No passado, como não tinha um maior que Deus por quem ele jurasse, ele jurou por si mesmo, fazendo uma aliança com Israel. Agora ele jura através do seu Filho. Ele faz esse pacto através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Por isso, João, o profeta de Deus, do tempo presente, ele foi usado por Deus para trazer as boas novas do Evangelho, para trazer do céu o recado de Deus, dizendo: olha, Jesus está chegando. Ele veio primeiro que Jesus 6 meses. Portanto, ele anunciava Jesus. O próprio Jesus disse que dentre os homens nascidos de mulher, não houve outro maior que João. Ele era mais que um profeta, disse Jesus. Ele era a voz de Deus que clamava no deserto. Portanto, Deus, nesse tempo presente, ele falou por meio do profeta João, ele falou por meio do próprio Jesus, dos seus apóstolos e discípulos, apóstolos aqueles que foram levantados por Jesus, credenciados por Jesus como testemunhas oculares do nascimento, da morte, da ressurreição, da ascensão do Senhor Jesus e testificavam da volta dele ao mundo. Esses homens foram usados por Deus para falar aquilo que nós temos hoje escrito, a palavra de Deus. Hoje você pode ouvir Deus. Você pode ver Deus através da escrita, da palavra. Sim, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela revela Deus na pessoa de Jesus. Eu costumo dizer que a Bíblia Sagrada é Jesus em forma de letras, de palavras, de frases. A gente pode apalpar todos os dias e ver Jesus através da Bíblia Sagrada. Você tem lido a Bíblia todos os dias? Sistematicamente? Você tem procurado guardá-la? Você tem procurado meditá-la? Você tem procurado vivê-la na sua vida e da sua família? Se não, então está faltando tudo na sua vida, porque Jesus é tudo e ele se revela através da palavra escrita, lida ou ouvida. Sim, está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem e guardam as palavras escritas nesta profecia, porque o tempo de Deus está próximo. A Bíblia diz em Tito capítulo 2, verso 14, sobre Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu todo especial e zeloso. Portanto, Jesus é aquele que veio para remir-nos, trazendo de Deus a graça para nos conduzir a Deus. E está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 17. E vindo Jesus, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele todos nós temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai. É por Jesus. Ele disse, ele declarou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, Jesus é a graça de Deus manifestada, através da qual as bênçãos de Deus são canalizadas para nós. Ele não usou os apóstolos, ele não usou os seus discípulos, ele não usou um anjo ou um querubim
ou um serafim, não. Deus usou o próprio Jesus, o seu Filho, a fim de que nós pudéssemos ser salvos. Está lá em Atos capítulo 4, verso 12, que embaixo dos céus, em cima da terra, entre os homens, nenhum outro nome foi dado para a nossa salvação, a não ser o nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E este homem, ele é o nosso mediador. Ele é a graça de Deus expressa em pessoa, através da sua palavra, agora, para aqueles que precisam dele. Precisa de salvação? Então procure Jesus. Precisa de graça? Então procure Jesus. Precisa de bênção? Procure Jesus. Ele é a fonte da graça, a fonte da bênção, a fonte da salvação para todo aquele que precisa. Deus te abençoe, Deus te guarde, que você seja conduzido pelo seu Espírito, o Espírito de Deus, através da sua palavra, a conhecer esta fonte da graça, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, muito obrigado por Jesus. Obrigado, Deus, porque a tua bênção, a tua graça, as tuas misericórdias, tudo o que precisamos, o Senhor nos dá na pessoa do Senhor Jesus e não precisamos de nada mais de ninguém a não ser Jesus para a nossa vida espiritual. Obrigado por tua palavra que nos revela Jesus, o nosso Salvador. Abençoa, meu Deus, a pessoa ou as pessoas que neste momento estão me ouvindo, estão me escutando, que o teu Espírito possa falar ao seu coração e elas possam ouvir, isto é, entender e atender aquilo que o Senhor quer que façamos. Derrama a tua bênção sobre as nossas vidas neste dia. Eu oro com gratidão no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, que Jesus seja suficiente